E a palavra de Deus para a nossa meditação nesse dia encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Lucas, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 8. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. O texto que ora acabamos de ler traz por título A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. Certa vez, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o Senhor Jesus estava ali na praia do lago de Genezaré e apareceu uma multidão que queria ouvir a palavra de Deus, uma multidão sedenta para ouvir a palavra de Deus. E Jesus, vendo dois barcos ali, ele entra em um daqueles barcos, afasta-se um pouco e começa a ensinar aquele povo. E ali, sem dúvida, o Senhor Jesus Cristo ensina para aquela multidão qual era a missão dele aqui na terra. Jesus ensina, sem dúvida nenhuma, sobre o reino de Deus. Mas, diante de tudo, dentro desse texto, uma atitude nos chama a atenção. E é sobre essa atitude que nós queremos falar na nossa meditação de hoje. Quando aquela multidão quis ouvir a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo viu ali à beira do lago de Genezaré dois barcos, e junto aos barcos estavam alguns homens que haviam pescado a noite inteira e agora estavam voltando para casa. Eles estavam ali lavando as redes. Quando o Senhor Jesus termina o seu ensinamento, ele conversa com um daqueles pescadores chamado Simão, e aí o Senhor fala com ele: Simão, faze-te ao mar alto, vai até o mar alto e lança a rede. E Simão, olhando para Jesus, ele diz: Mestre, nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas como o Senhor está mandando, eu vou obedecer ao teu mandado. Eu vou lançar a rede conforme o Senhor está falando. E Simão obedeceu à voz de Jesus e foi até o mar alto e lançou as redes. Meus amados irmãos, nós poderíamos dizer o seguinte: Simão, ele era um homem que tinha muita experiência com pescaria. Ele era um homem profissional, era um pescador profissional. E ali estava Simão Pedro, estava João, estava André, Tiago, homens pescadores e experientes. E Pedro, com a experiência que ele tinha, ele poderia ter falado para o Senhor: Mestre, eu tenho experiência com pescaria, eu sei pescar. E eu pesquei a noite toda e não peguei nada, então eu não vou lançar a rede. Mas os irmãos podem observar que Simão não faz isso. Ele diz: olha, mestre, eu pesquei a noite toda, não apanhei nada, mas segundo a tua ordem, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E Simão faz isso, meus amados irmãos, e ele lança a rede. E o texto onde nós lemos nos diz que eles apanharam tantos peixes
que aí Simão, de lá de onde ele estava, ele faz sinal para os companheiros para levar o outro barco e para o ajudar. E aí os outros companheiros de Simão foram até ele, e ali eles puxaram a rede e pegaram tantos peixes, que a Bíblia nos diz que os dois barcos quase que iam a pique. E com aquela quantidade de peixes, agora eles vêm para a praia. E quando chega próximo de Jesus, essa é a atitude que me chama a atenção. Simão Pedro chega e prostra-se diante do Senhor e diz: Mestre, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Meus amados irmãos, veja que a atitude mais linda é tomada por Simão. Às vezes até há pessoas que criticam isso. Por que ele pediu para Jesus se retirar dele? Quando Pedro viu tudo o que estava acontecendo, ele entendeu que Jesus era santo e ele, Pedro, era pecador. Aí, diante da sua condição de pecador, ele olha para o mestre e diz: Mestre, afasta-te de mim. Irmãos, nesse momento eu não tenho dúvida que nesta palavra Pedro, ele glorificava o nome de Jesus e reconhecia diante do Senhor a sua condição de pecador. Aqui nós podemos ver também, meus amados irmãos, que diante de Deus não existe ninguém expert em determinado assunto, em determinada coisa. Pedro era profissional, sim, era um profissional da pesca, mas passou a noite toda pescando e não conseguiu apanhar nada. E na palavra de Jesus, eles apanharam aquela grande quantidade de peixes. E aí ele entende: olha, Senhor, eu sou um pecador, afasta-te de mim. Afasta-te de mim, mestre. E aí Jesus fala com ele: Pedro, não temas, a partir de hoje eu farei de você um pescador de homens. E ali Jesus chama Pedro, juntamente com o seu irmão André, e ali eles tornam os primeiros discípulos de Jesus. Então, meus amados irmãos, o que eu quero falar para todos nessa nossa meditação: vamos reconhecer diante de Deus a nossa condição de pecador, mas hoje, tendo o entendimento de que Jesus é o Filho de Deus, vamos reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas, é o Senhor das nossas vidas, mas não vamos pedir para que Ele se retire de nós. Vamos pedir para que Ele perdoe as nossas falhas e nos aceite junto com Ele, porque Pedro ali, ele ainda não entendia quem era Jesus, e ele, reconhecendo que Jesus era santo e que Pedro era pecador, ele reconhecendo que ele era pecador, então ele pede: Mestre, afasta-te de mim. Mas quando Jesus fala para ele não temer, aí então ele passa a crer no Senhor, e desde então Pedro tornou-se um dos discípulos de Jesus. E sem dúvida nenhuma, como a própria Escritura nos diz, Pedro tornou-se uma das colunas da igreja e foi um grande propagador do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e que nós possamos aprender com esta palavra a reconhecer a nossa condição de pecador e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, nos ajude, Senhor, a reconhecer a nossa fragilidade diante de Ti, a reconhecer, meu Deus, a nossa condição de pecador, e que nós possamos buscar em Ti, meu Pai, sempre o refúgio. Que o Senhor possa, meu Deus, dar sempre a palavra final a respeito das nossas vidas. Meu Pai, nos ajude, meu Senhor, a vencer, e que nós possamos crer como Simão e obedecer, Senhor, a Tua palavra,
e que nós possamos fazer, meu Senhor, a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.